seja guiado pelo Espírito de Deus e viverá além das frustrações. Jesus, que Deus entregou no meu coração hoje, para a gente viver, conseguir viver além das frustrações, nós precisamos ser guiados por Deus. Por quê? Nosso pastor ontem ministrando, e ele citou um pouco sobre Davi. Davi, ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era. Ele tinha certeza de quem ele era. Quando ele vai enfrentar o gigante Golias, amados, ele não vai com medo. Ele não vai de cabeça baixa. Ele não vai ali com medo. Ele não olha ali para o gigante e fala: meu Deus, que homem grande. Pode ver que ele nem relata o tamanho do gigante. Sabe por quê? Ele não se preocupava com o que os olhos dele via. Ele se preocupava com o Deus que ele tinha. Então pode ver que ele não comenta: nossa, que gigante grande. Que gigante, né? Olha, tá difícil. Se os próprios soldados estão com medo, como não deve ser forte esse gigante? Como não deve ser poderoso? E durante, irmãos, 40 dias. Não foi só um dia. Foram 40 dias. Aquele gigante, ele ia afrontar o exército, pedindo que enviasse alguém que lutasse com ele. Pelo menos um representante. Havia um exército, mas o exército tinha medo. E lá no vale, ele aparecia. De um lado o exército de Saul, o exército de Israel, e do outro o exército filisteu. E ele gritava para que trouxesse alguém. E Davi, aquele menino, franzino, pequeno, ainda um jovenzinho, bem pequeno ainda, mais ou menos entre uns 15, 14, 15 anos para 17, mais ou menos. Jovenzinho, igual o Gustavo também ministrou, né, um pouquinho sobre Davi. Ele vai lá apenas para levar o pão para os seus 3 irmãos. Eles eram em 8, né, filhos. Ele tinha 7 irmãos. E 3 desses irmãos, eles tinham ali ido servir a Saul como soldados. Eles eram grandes, fortes. Mas Davi era pequenininho. E o nosso pastor até comentou ontem que, segundo muitos estudiosos, acreditam que ele era bastardo. Tanto que ele não sentava-se à mesa, né? E Davi era aquele jovem pequeno, jovenzinho que obedece um pedido simples. Pedido simples: levar pão para os seus irmãos. Ele não questiona o seu pai, ele não questiona. Mas algo que me chama muito a atenção, muita atenção. Eu não tinha preparado essa passagem, mas vamos lá. 1 Salmos, essa parte de Davi eu não tinha ministrado, mas é Deus quem dá, né? Vamos ver se eu acho aqui, ó. 1 Samuel, capítulo 17. A parte que fala que Deus envia, Jessé envia Davi. Até o Hugo ministrou, né? É o 12, né? 17, 12. Isso. Aqui, ó. Davi era filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos nos dias de Saul. Era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te para os teus irmãos 1 efa deste trigo tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento, a teus irmãos.
Porém, esses 10 queijos leva aos comandantes de 1000 e visitarás teus irmãos e ver se vão bem. E trarás uma prova de como passa. Saul e eles e todos os homens de Israel, então no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada. Se levantou de madrugada. Deixou as ovelhas com um guarda. Carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e gritos, e chamavam a peleja. Então, ele estava ali, obedecendo uma direção ali de seu pai. Mas o que me chama muito a atenção, ele saiu e deixou as suas ovelhas com um pastor, um outro pastor, um guarda. Em algumas versões você vai ver escrito pastor. Mas ele deixou as ovelhas, mas ele não deixou o seu cajado. Aonde que está isso? Aqui, ó. Aqui no versículo ele pega aqui no versículo, a partir do versículo que ele se prepara e ele vai vestir tudo. Ele pega, aqui achei, no capítulo 17, no versículo 40. Olha o que diz aqui, ó. Ele vai lá, ele fala com Saul, ele fala: eu vou lutar, eu vou enfrentar esse gigante circunciso. Ele está afrontando o Deus vivo, não é só o exército de Saul, não. E Saul, né, coloca um monte de roupa nele, dá ali a armadura, coloca a espada nele, dá a espada para ele e diz assim, ó. Vamos partir do versículo 31, 17, 31. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Davi enfrentou duas situações. Ele não só era moço, mas só ia para a guerra quem tinha mais de 20 anos. Quem tinha menos de 20 anos não podia se alistar, não eram, né, alistados, não podiam ir para a guerra, só acima de 20 anos. Tanto que os homens só eram contados também a partir de 20 anos. Então ele não podia, tanto por causa da sua idade, para ele ser jovenzinho, e uma que ele não tinha nem a idade para guerrear, para ser um soldado. E aí ele responde: respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso, e este incircunciso filisteu será como um deles, pois quanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura, ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Lembra que eu falei? Use aquilo que Deus já te entregou. Não tente usar ferramentas ou dons que ainda Deus não te entregou. Não vai dar certo. Você não vai conseguir sustentar aquilo. Então não procure imitar alguém ou ser igual a alguém, mas procure imitar a Cristo.
imitar Jesus, usando aquilo que Deus já te entregou. Então, ao invés de você ficar olhando, nossa, olha que soldado forte, a espada dele é grande, né? O escudo, se eu tivesse um escudo igual esse, se eu tivesse uma espada igual essa, esse gigante ia ver só. Às vezes a gente fala, se eu falasse igual fulano, se eu tivesse estudado na faculdade igual fulano, se tivesse o estudo que aquele lá teve, se eu tocasse violão igual aquele irmão toca, seria diferente. Se eu falasse como o irmão ali fala, seria diferente. Amados, o maior adversário nosso não é o lá fora, é aqui dentro. Somos nós mesmos. Eu estava tendo um atendimento com a pastora, ela me falou uma frase que virou um rema para a minha vida. Ela falou, ao invés de ficar lutando com seus pensamentos, conversando e lutando com seus próprios sentimentos e pensamentos, leve a quem realmente pode governar eles. Porque nós mesmos não conseguimos governar os nossos pensamentos e as nossas emoções. Entrega para Ele. Porque se Ele vencer a gente, vencer nossos pensamentos, nossas emoções, então a gente vence. Mas sabe qual que é a dificuldade? É a gente reconhecer que o nosso maior adversário somos nós. Sabe por quê? Jesus já venceu Satanás. Já venceu. Satanás está destruído, mas nós não. Jesus deu vida para a gente. Só que Ele deu vida para nós entregarmos na mão dEle e Ele governar. Mas a gente quer as bênçãos de Deus, mas a gente não quer ser governado por Ele. Não quer. A gente quer as bênçãos, mas não quer o governo. A gente quer desfrutar do que tem no reino, mas não quer ser dirigido pelo reino. Seja dirigido pelo reino de Deus, pelo governo dos céus. Jesus, Ele veio trazer, estipular o reino aqui. Não é que Ele veio trazer o reino dos céus aqui, mas Ele veio trazer essa cultura. Ele veio mostrar o modelo do reino lá, aqui para nós. Dizendo, ei, deixa eu governar, deixa eu dirigir. Você vai ver que vai dar certo. Então não importa o sentimento que você esteja sentindo, ou importe ali o pensamento que você esteja, leva até Deus. Mas pastor, eu vou levar esse pensamento para Deus. Irmãos, Ele já sabe. Não deixa o diabo te enganar não. Ele já sabe, Ele conhece o mais íntimo do seu coração. Ele conhece aquilo que nem você sabe, né? Davi, ele fala que Ele diz, sonda meu coração e vê se há em mim algo que não lhe agrada. Porque às vezes tem algo lá dentro que nem nós sabemos. E foi o que aconteceu comigo. Eu falei, Deus, tinha algo aqui dentro que eu nem sabia que existia. Mas Ele mexeu e Ele trouxe, isso aqui está aí dentro, joga fora. Joga fora. Se você não está conseguindo enxergar, fala, Deus, revira lá dentro da minha alma, no mais profundo. Porque a tua palavra é uma espada de dois gumes, que é mais penetrante do que uma espada ela penetra a alma e faz divisão entre a alma e o espírito. Então que a tua espada, a tua palavra penetre. E ela vá no mais profundo. E olhe lá, se há alguma coisa ali dentro que eu não esteja sabendo, mas traz para fora e arranca. Tira fora. Tira fora. Davi entendeu, peraí, é bonito, é legal, amados. Estou falando, a maior luta somos nós. E Deus me mostrou, Vanessa, a sua maior luta, o seu maior adversário não é essa luta que você está vivendo na vida, né? Tal área. Mas o maior adversário seu é você mesmo. É você mesmo. Pare. Eu não derramei sobre a tua vida para você comparar o dom que eu entreguei para você com o dom do outro. Pare. Irmãos, eu estou aqui abrindo o coração para você. É o que eu vivi. É o que eu vivi. E eu falava, Deus, eu sou apenas um vaso muito simples, um vaso barro que ainda não está ali moldado direito, ainda tem marcas, ainda tem ali, está grosso, está rústico. Eu quero me tornar como aquele vaso que está ali na prateleira que o Senhor tem usado, que já tem pedras, que está bonito, que está lapidado. Já foi colocado ali, né? Ali está todo brilhoso. E Ele falou, ei, e se eu quiser que você seja esse barro, e é esse barro que eu quero te usar. É desse jeito que eu te uso, porque o que faz ali
Se eu colocar água, ele foi falando no meu coração, se eu colocar água dentro de aquele vaso, daquele jarro, todo bonito, de vidro, ou de cristal, todo embelezado, a água vai se tornar diferente? Eu falei, não, Deus. E se eu colocar a água dentro desse vaso mais simples, ele vai também se tornar inferior a essa água? Eu falei, não, porque a água é a mesma. Ele falou, ei, não importa o vaso, não importa quem você é, importa é quem está dentro de você, e esse alguém tem que ser eu. Essa água se chama água viva, que vem de mim, eu sou essa fonte. Então pare de olhar para quem você a sua, forma, e olhe para quem está, o que você tem aqui dentro de você. Falei olhou para aquele e falou assim, eu não posso. Se um dia ele falou, eu quiser entregar esse dom, você pode pedir para mim. Eu falei, se a gente quiser um dom, pode pedir para Deus. Mas não para se comparando. Não se comparando. Não se comparando. Você pode pedir. Porque depois Davi se tornou um grande guerreiro, se tornou um grande general. E ele usou muitas armas. Ele usou muita espada. E foi um grande soldado, um grande general. Ficou à frente, passou ali a Saul. Mas por quê? Porque ele não olhou para Saul e falou, eu quero estar no lugar dele, ou eu quero ser igual a ele. Porque às vezes você não deseja estar no lugar daquela pessoa, mas você gostaria de ser igual. Porque talvez você ache que sendo igual, ou tendo os mesmos dons, a sua vida mudaria, ou seu ministério crescesse. O seu ministério seria diferente, a sua família seria diferente, a sua empresa seria diferente. Mas não. O que você precisa é usar o que Deus entregou nas suas mãos. E a ferramenta que Davi tinha, a arma que ele tinha era um cajado. O cajado simboliza a palavra de Deus. O cajado ali para ele era algo simples. O próprio Golias depois zombou dele. Falou, eu sou um cachorro, por acaso você vinha a mim com paus e pedras? Porque Davi ele vai lá, pega 5 pedrinhas do ribeiro, põe no seu alforje de pastor. Ele usou as ferramentas que ele tinha como um pastor. Ele não procurou outra arma. Ele não disse, Saul, olha rei, a sua arma, a sua armadura está grande. Procura de outro soldado. Talvez a de outro soldado caiba em mim. Davi não disse isso. Ele lançou fora. Ei, se você estava tentando usar algo que Deus não deu para você, ainda há tempo. Davi descartou. Davi falou, não, eu não consigo usar isso. Não é assim que Deus vai me dar a vitória. Ele vai me dar com aquilo que Ele entregou para mim. E então ele pega ali o seu, vamos lá ver? Eu parei no versículo, qual? Me ajuda aí, gente. 34, né? 39, vamos lá. Davi, então, aqui ele pega. Saul vestiu a Davi da sua armadura, ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia a saber no surrão, e lançando mão da sua funda foi se guiando ao filisteu. E o filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. Amados, isso é importante. O diabo, o mundo, ele vai sempre levantar pessoas para olhar para você e te desprezar. Ele vai te desprezar. Jesus foi desprezado. Jesus foi desprezado. Ele fala que ele não tinha formosura alguma que atraísse alguém. Jesus foi desprezado. Mas por isso ele deixou de exercer o ministério dele? Não. Pelo contrário, é aí que ele fazia. Ele falou, eu não tenho que mostrar para o homem que eu posso, o que eu tenho. Eu tenho é que testemunhar através da minha vida. Através da minha vida. Desprezavam ele, ele continuava.
Jesus passou por muitas frustrações. Davi passou por muitas frustrações, por muitas decepções. Davi foi muito desprezado até mesmo pela sua própria casa. Mas como o nosso pastor mencionou ontem, Davi sabia quem era, ele sabia que ele era ovelha. Eu vou chegar nesse ponto que o pastor citou, esse versículo, eu quero estar com vocês. Ele se enxergou como ovelha. Ele sabia quem ele era. E ele tinha comunhão com Deus. Ele tinha. Davi é conhecido o homem segundo o coração de Deus. Davi sempre falava com Deus. Sempre falava com Deus. Sempre falava. Parecia alguma guerra, ele falava: Deus, eu vou vencer esse inimigo? Eu posso lutar com ele? E teve guerras, Jesus falou: vai, eu vou te dar a vitória. E teve guerra que o próprio Deus lutou por ele. Teve uma guerra entre os filisteus que Deus falou para ele: você vai, mas você vai se esconder atrás das palmeiras. E quando você ouvir pelas folhas da palmeira um som de um exército andando, saiba porque você já pode ir, porque eu estarei na frente e te darei a vitória. E Deus derrota todos os inimigos de Saul. De Davi, perdão. Derrota. Deus entrega, vence, entrega para ele. Irmãos, tem lutas que Deus vai guerrear com a gente, nós vamos guerrear também. Mas tem guerras que você vai estar no campo de batalha apenas para ver Ele lutando por você. Então esteja preparado. Esteja preparado, independente se nesse campo de batalha você vai guerrear ou se você vai só presenciar. Mas saiba de uma coisa, que independente se você está lutando ou só olhando, quem guerreia não é você, é o próprio Deus através de você. Então apenas, tem momento que ele vai falar: pode ficar quietinho aí. Você vai só olhar. Mas nós vamos junto. E aí ele guerreia, porque ele está em nós. Ele está em nós. O salmista aqui no Salmos 23, olha o que ele diz. É onde eu quero citar, que o pastor falou. Irmão, já até esqueci aqui meu esboço. Não tô... né? Mas amém, glória a Deus, é Ele quem está entregando. Salmos 23. Aqui que o pastor citou esse versículo ontem, foi poderoso. Ele diz, 23:1, salmo tão conhecido. Ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Então ele começa dizendo o quê? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi, ele tinha apenas uma referência na vida dele, que era ser pastor. E ele já estava ali prefigurando a imagem ali, Jesus Cristo. Falando de Jesus. Que o próprio Jesus depois, em João, ele fala: eu sou o bom pastor. Por que ele fala aquilo? Porque ele se reconhece como ovelha e ele reconhece Deus como o seu pastor. Porque ele era um pastor e ele sabia, na prática, que se precisasse dar a vida pela sua ovelha, mesmo que fosse poucas, porque Davi tinha pouquinhas ovelhas, não tinha muitas, ele daria, tanto que ele lutou com um leão e com um urso. Isso mostra Jesus, que entregou a sua vida por nós, por cada um de nós, suas ovelhas. Então ele sabia, ele fala: eu sou tua ovelha, Deus, e eu sei que o Senhor é meu pastor, e como pastor, assim como eu sou com as minhas ovelhas, o Senhor é comigo. Só que algo que a gente tem que reconhecer é que nós não somos apenas só ovelhas, porque o próprio Jesus fala: Ele é nosso pastor, e a ovelha ouve a voz do seu pastor. Que voz estamos ouvindo? Que voz? Davi não parava para consultar soldado, amados. Ele ouvia o profeta, o profeta Natan, ele ouvia a voz de Deus, ele não ouvia soldado. Ele não ouvia quem estava ao seu lado, ele ouvia a Deus. Quem tem nos ouvido? Eu mencionei no começo, às vezes estamos ouvindo as nossas emoções, a nossa alma, os nossos sentimentos. Estamos ali conversando com nossos sentimentos, as nossas emoções, pegando conselho com as nossas emoções. Cuidado. Se formos guiados pelas nossas emoções, não vai dar certo. Não vai.
Davi não deixava que as suas emoções o guiavam, mas pedia para que Deus o guiasse. E uma vez, quando levam toda a sua família, a família de todos os soldados, e os soldados queriam apedrejar ele, e a Bíblia fala que eles choraram até não ter mais forças, e eles já queriam apedrejar Davi. E então Davi, ele ora, ele vai buscar forças em Deus, e Deus o levanta. Eu falo que ele orou, ele chorou até acabarem as suas forças. O nosso pastor mencionou hoje de manhã, vamos aí, põe para mim, Isaías 40, 29. Isaías 40, 29 diz: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Tem nenhum? Você já viu multiplicar? 1 vezes 0 é quanto? O pastor falou de manhã. 0. 1000 vezes 0. Mas só Ele tem poder de multiplicar algo que não existe do nada. Aí você pode ter chegado aqui, pastor, eu cheguei aqui sem forças. Realmente eu cheguei no meu limite, eu estou cansado. Eu não sei mais como lutar, eu não sei como falar, eu não sei se eu repreendo, se eu oro, se eu agradeço, eu profetizo. Não sei mais o que fazer. Esgotei as lágrimas, esgotei ali tudo o que eu podia fazer. Igual aquela mulher do fluxo de sangue, ela tinha esgotado todas ali os jeitos possíveis de achar a cura do seu corpo. Com os médicos, tudo que ela ouvia, ela ia. Às vezes a gente chega nesse limite, a gente fala: Deus, cheguei no meu limite. Zerou, não tem mais nada. Acabou, me fiquei no 0, esgotou, Deus. Não estou nem que eu estou entregando um fiozinho que sobrou, não sobrou nada. Mas esse nada que eu estou me sentindo, eu me entrego para Ti. Eu entrego no Senhor, eu entrego no Seu altar. Eu entrego no Seu altar. E Deus deu forças para Davi. E Davi foi. Deus deu direção para ele. Ele resgatou toda a sua casa, sua família, a família dos soldados, todos. Nenhum só se perdeu, nem os animais, nada. Porque ele consultava a Deus. Ele era guiado por Deus. Ele era guiado. Mas sabe qual é o nosso problema, amados? A gente busca a Deus procurando apenas graça. Apenas misericórdia. Irmãos, eu ouvi verdades de Deus essa semana que doeu, mas me lavou, me curou, me libertou. Me libertou. E é isso que nós precisamos. Abre lá em João 1. João 1, versículo 14. Eu falei, Davi se reconhecia como ovelha. Hoje nós não somos só ovelhas e servos, nós também somos filhos. Aqui no versículo 12, no capítulo 1 de João, ele faz um resumo de quem é Jesus e para que ele veio. E aqui vamos partir do versículo 12, para você entender. Mas a todos quantos o receberam. Receberam. É só crer em Jesus? Tem que receber. Por isso que a gente faz, né, aquela declaração. A gente faz aquele apelo de entregar a sua vida para Jesus, para que receber Ele em nós. Porque não basta eu apenas acreditar em Jesus. Não, realmente Ele veio e morreu por mim. Eu tenho que receber Ele. Receber Ele dentro de mim. E Ele diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, eu tenho que crer no seu nome, tenho que crer em Deus e tenho que recebê-lo. Se você ainda não recebeu Jesus na sua vida como o seu único e suficiente Salvador, nós vamos fazer daqui a pouco uma oração. Para você que está em casa, para você que está aqui.
Porque a todos que o receberam, deu-lhes poder de serem filhos. E quando nos tornamos filhos, algo tremendo acontece com nós. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E no 14, irmãos, esse versículo tem marcado a minha vida esses últimos 2 meses. Onde ele diz, e o verbo, que é a palavra, né, de Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Esse versículo me marcou de uma maneira tremenda, e extraordinária no meu coração. Porque eu fui pesquisar essa palavra habitou. Eu estava fazendo um estudo e depois eu fui mergulhar aqui na própria essa Bíblia minha, em outra Bíblia de estudo, para ter certeza. E essa palavra habitou é a mesma que está em Êxodo, que quer dizer tabernacular, tabernáculo. Então o verbo, ele se fez carne e tabernaculou entre nós. O que era o tabernáculo? O lugar onde Moisés entrava e ali ele se relacionava com Deus. Ele falava com Deus e Deus falava com Moisés. Só que lá dentro, Moisés não encontrava só a graça de Deus, ele também encontrava a verdade, justiça. E muitas vezes nós queremos só a graça, só a misericórdia, não queremos ouvir a verdade, não queremos ser exortados, não queremos ali ser alinhados por Deus, porque dói ser alinhado, dói voltar ali ao caminho certo, dói. E Jesus, ele habita agora dentro de nós, a gente o recebeu. E a gente tem aqui dentro desse tabernáculo, esse lugar, o lugar aonde te dá esse acesso, que ele é o caminho, ele é a porta, ele é o caminho, ele é esse tabernáculo, o lugar santíssimo, aonde nele, porque ele é santo, nos tornamos santos, porque nele nos tornamos santos, porque nele que é esse tabernáculo, o lugar aonde Deus se manifestava. E através de Jesus, que habita em mim, habita em você, o Pai se revela comigo e se revela a você. Não existe outra maneira. Ele é esse acesso ao Pai. João 10:30 diz, eu e o Pai somos um. Depois lá em João 14, você vai ver a conversa, Jesus preparando os seus discípulos, ele fala com Tomé. Tomé fala, mostra-nos o caminho. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E Felipe depois questiona ele e fala, Jesus, mostra logo o Pai e acaba com esse assunto. Jesus então repreende ele. Eu falo, Jesus, você realmente tem paciência, né? Ele fala, Felipe, até hoje esteve comigo e ainda não crês. Quer ver? Ó, João 14, ó. João 14, no 6 ele responde, Tomé falando, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, ele veio cheio do que, irmãos? De graça e verdade. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus era cheio de verdade, Jesus era cheio de Deus. Jesus é justiça também, não é só graça e misericórdia. Ele tem graça, ele tem misericórdia, tem. Só que às vezes nós queremos ou só a verdade, ou queremos ser cheios, né? Da verdade de Deus, da graça de Deus, mas tem que ter os dois. Porque Jesus, ele é os dois, ele é cheio de graça, misericórdia e cheio de verdade. E ali ele repreende, Felipe fala com ele. Replicou-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso já nos basta. Acaba com isso. Disse-lhe Jesus, Felipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que
vem de vez em quando em Jesus? Ele fala o que ali, amados? Permanece. Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. As palavras que eu vos digo, não os digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as obras. Tudo o que Jesus fazia, Ele fazia com o Pai. O Pai realizava através do Filho. Deus não ficou parado. Ele está em movimento, Ele está trabalhando até hoje. Lá no capítulo 5 de João, que questionou Jesus, porque Ele cura lá no tanque de Betesda. E era sábado, Ele manda o homem pegar o seu leito e andar. E questionam Ele. Ele diz, o meu Pai trabalha até agora e eu também. Então quando nós recebemos, irmãos, isso é tremendo, que você hoje, Deus abra o seu entendimento, que você entenda o peso e o poder disso. Você recebeu Jesus, mas você recebeu a Trindade. Você tem o Pai, você tem o Filho, você tem o Espírito Santo dentro de você. E o Pai que revela através do Filho. Não tem como se achegar ao Pai se não for pelo Filho. Não tem como alcançar, falar com o Pai, se antes não passar pelo Filho. Mas muitas vezes nós queremos escolher que parte de Jesus nós queremos. Porque quando eu escolho a palavra que eu quero, eu estou dizendo, Deus, Jesus, olha, o teu braço eu quero sua mão, eu quero sua perna. Ó, esse aqui eu não quero não. Porque Ele, essa a palavra. Ele diz, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. João 15. Se vós estiveres em mim, nós estamos em Jesus. E Ele diz, as minhas palavras. Jesus, Ele é cheio de graça e verdade. E às vezes nós temos que dizer, Jesus, eu vim buscar sim. Como o próprio Davi diz, lá no Salmo 23, depois do versículo 6. Ele diz, a sua bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Mas também nós temos que falar, Deus, que a sua vontade, boa bondade, a sua graça, a sua misericórdia me alcance. Mas que a tua verdade, a tua justiça também. Então me mostra o que eu devo fazer, se eu estou errando, em qual direção. Porque às vezes nós estamos parados, sabe por quê? Nós estamos no caminho errado. E não estamos chegando. O meu projeto, o meu propósito é lá, mas eu estou indo naquela direção, então eu nunca chego, porque eu estou indo na direção errada. Adianta eu querer ir para a praia, se eu ir para o sentido Minas, ou interior? Não vou chegar nunca na praia, se eu ir enfiando mais ainda para o interior, eu vou chegar no interior. Então, Deus, o que o Senhor tem para mim é essa direção, então me guia. Me guia. E nós vamos orar Romanos 8,14. Romanos 8,14. Diz assim, quando a gente começou: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu recebo Jesus, então eu sou salvo. Eu me tornei filho, mas o filho é guiado pelo Espírito de Deus. Amados, tudo o que Jesus fazia, Ele era guiado por Deus. Se o próprio Jesus se deixava, se sujeitava ao governo do Pai, quem somos nós para que às vezes querer escolher o nosso governo? O próprio Jesus. Ele pode dizer, Jesus, ó Deus, pode ficar aí, tá Pai? Pode deixar que eu resolvo tudo sozinho agora. Pode deixar, porque Ele também era Deus. Ele também é Deus. Mas Ele entendeu essa honra. É o Pai que dá a direção. Tudo que Jesus fazia e Ele via é porque o Pai já lhe havia revelado. Irmãos, eu fico só imaginando Jesus lá no monte orando e o Pai revelando para Ele: ó filho, amanhã você vai para tal lugar porque eu quero operar tal milagre. Olha filho, você vai para tal lugar porque lá tem uma pessoa que eu quero alcançar. Deus, olha que tremendo, oh Deus. Você vai orar de noite. Ora a hora que você quiser. Você vai lá, Deus, o que o Senhor tem para mim amanhã? O que o Senhor tem preparado para mim amanhã? Dirige meu dia.
Porque eu quero estar no lugar certo, na hora certa. E eu quero que o Senhor use a pessoa que o Senhor quiser e também me use, para que a sua obra seja realizada na minha vida e na vida de mais alguém. O que o Senhor quer? Uma coisa eu aprendi, ele me chamou a atenção, ele falou: ei, você não faz a minha obra. Você não faz somente para mim, você faz comigo e para mim. Porque tudo dele, por ele e para ele. Não é só para ele, é por ele. Então tudo que eu fizer, ele falou: Vanessa, tudo que você for fazer, vai ser lavar um banheiro na igreja, vai ser algo na sua casa, você não vai fazer somente para mim, eu estou fazendo com você. Eu estou junto. Seja do mais simples ao mais complicado. O pai estava com Jesus quando repreendeu a febre da sogra de Pedro. Mas o pai também estava quando ele fez lá o milagre de ressuscitar a Lázaro. Ele estava. Jesus chegou, levantou as mãos para o céu. E essa palavra foi até meu marido, que Deus entregou para ele, e falou muito no meu coração. Ele falou: Jesus, quando ele chegou lá para ressuscitar Lázaro, ele foi tranquilo. Sabe por quê? Ele já sabia que o Espírito do Pai, o Espírito de Deus, já estava vivificando o corpo de Lázaro. E ele só disse: pode tirar a pedra. Eu já sei que o milagre está aí, porque o meu pai já deu ordem. O meu pai já deu ordem, ele já foi ciente de que o pai já estava. Tanto que ele levanta as mãos para o céu, ele dá graças ao pai. Ele diz: Deus, ele diz: Pai, eu sei que o Senhor já fez, mas eu falo isso para que os outros também creiam que o Senhor está fazendo. Jesus chegou já sabendo, irmãos, coloque seu coração, eu vou, porque eu sei que o Senhor já foi à frente e já está operando o que tem que operar por mim. O teu espírito já está lá na frente, vivificando aquilo que precisa ser vivificado. Já está vivificando aquilo que estava morto, aquilo que precisava ser regenerado. Ele está regenerando. Ele está. Então vamos crer, vamos crer. Amados, eu aprendi, né? A gente vai aprendendo. Por mais que já tenha bastante anos aí servindo a Deus, a gente está sempre aprendendo. E eu falo: Jesus, como eu não sabia nada, ainda não sei, estou aprendendo. E muito, preciso aprender muito ainda, tem muito. E eu ouvi uma historinha do filho do pastor Josué Gonçalves, do Douglas Gonçalves. Ele conta, ele falou: olha, eu vi uma frase de um pastor que marcou. Ele diz que ele conta a história de um rapaz que andava sobre uma corda. E esse foi um repórter, né, ali entrevistar esse jovem. E esse jovem que estava andando sobre aquela corda, ele falou assim: você acredita que eu consigo andar sobre a corda e te carregar junto? Ele falou: acredito. Ele falou: então vem para mim te carregar. Ele falou: não. Ele falou: mas você não falou que acredita? Ele falou: falei, eu acredito. E por que você não vem? Eu acredito, mas eu não confio. Crer em Deus é você acreditar e confiar. Não basta só acreditar. Confiar é se lançar. Ele falou: eu acredito que você é capaz de carregar alguém aí, mas eu não confio em entregar a minha vida nas tuas mãos. Quando a gente acredita e não confia em Deus, é como se a gente estivesse dizendo para o Pai: eu não confio em entregar a minha vida nas tuas mãos. É forte, mas é o que Deus falou para mim. Ele falou: se você não confia em mim, se você não acredita confiando, quer dizer que você não confia em entregar a sua vida nas minhas mãos. Eu morri por você. Quer mais prova do que essa? Eu entreguei meu filho para morrer por você. Ele morreu. Se eu não neguei o meu único filho, quanto mais as outras coisas? É fácil confiar, irmãos? Não é fácil. O próprio Pai disse para Jesus: Jesus, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Eu acredito que ele estava falando sobre isso. Eu acredito, mas eu não confio. Me ajuda a confiar. E que hoje o Espírito de Deus, ele possa nos ensinar a confiar nele e nos dirigir, guiar, não mais ser guiados pelas nossas emoções, nossos pensamentos. Então pare de conversar com seus pensamentos, com as suas emoções. Não faça igual a Vanessa estava fazendo, não. Não faz, não. Fale com Deus. E se você não estiver conseguindo confiar, diga para ele: Deus, me ajuda a confiar em ti. Davi disse: ó minha alma, por que estás... Davi não, o salmista diz: ó minha alma, por que estás aflita, né? Por que estás angustiado? Por que estás aflita? Por que dizes... O que ele fala? Salmos... Não é outro, é o Salmo 11. Que ele fala: foge como um pássaro, mas eu confio em Deus. Eu misturei 2 salmos juntos aí, sem querer.
Vamos ler aqui para não falar errado, né? A palavra de Deus tem que falar certinho. Salmos, deixa eu ver, acho que é o 11 ou o 10. Isso. No 11 ele diz: no Senhor me refugio. Tem alguma versão que fala: no Senhor eu confio. Por que dizeis, pois, a minha alma foge como pássaro para o teu monte? Aqui Davi está dizendo, o salmista Davi está dizendo: eu confio em Deus. Porque dizes, ó minha alma, o Senhor, põe para mim na versão NVI, por favor. Não, na NTLH, acho que é NTLH que fala eu confio. Tem a versão que fala eu confio. Ainda não é. A RC tem uma que fala eu confio no Senhor. Isso, a RC, obrigado. No Senhor confio. Como dizeis, pois, a minha alma foge para a tua montanha como um pássaro. Ele está dizendo, eu confio, meu espírito confia, mas a minha alma, minha carne, minhas emoções, meus pensamentos vai sempre tentar me convencer. Foge porque não vai dar certo. Foge porque é grande o inimigo. Foge não, maior é o que está em você, em nome de Jesus.